Graça e paz, boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus possa estar chegando na tua casa, na sua vida. Que privilégio nós podermos ter essa oportunidade no nosso canal de estar aqui divulgando a palavra de Deus e levando a palavra de Deus à vida de pessoas. Eu me propus a toda semana colocar um vídeo, mas com sentido, com objetivo que Deus veja estar falando no teu coração, engrandecendo o teu coração, abençoando a tua vida, abençoando o teu ministério, a tua casa. Esse é o objetivo do meu coração. O objetivo do meu coração não é ser reconhecido pelos homens, mas que a palavra de Deus chegue na tua casa, na sua vida. Esse é o objetivo desse canal. Meu nome é Jeremias Rodrigues, sou pastor aqui na cidade de Macaé. E eu quero deixar uma reflexão para vocês que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles lhe responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Que palavra abençoada é essa, irmão? Palavra do Senhor. Esse texto aqui retrata para nós que Jesus Cristo, ele leva os seus discípulos para as partes de Cesareia de Filipe. Quando você lê esse texto aqui de Mateus 16, do 13 ao 20, você não vê nesse texto aqui a presença dos escribas e fariseus, você não vê nesse texto aqui a presença da multidão, você não vê nesse texto aqui a presença de coxos, pessoas enfermas, pessoas com problema de ordem espiritual, mas você vê aqui somente os discípulos de Cristo. Jesus Cristo chama os seus discípulos à parte, porque ele queria tratar algo com o coração dos seus discípulos. Quando o texto fala assim, ao lado de Cesareia de Filipe, ou a parte de Cesareia de Filipe, significa o distrito. A Cesareia de Filipe, ela ficava mais ou menos aproximado aos pés do Monte Hebron, em uma das nascentes do Rio Jordão. Então você vê que Jesus Cristo ele puxa os seus discípulos à parte, para que ele queria interrogar os seus discípulos, ele queria conversar com os seus discípulos. O texto mais à frente, a gente vê ele querendo aqui outorgar os discípulos uma autoridade, porque certamente ele estaria subindo aos céus, tendo ascensão aos céus, os discípulos ficariam na terra, pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra do reino, dando continuidade à obra viva de Cristo aqui na terra. Então Jesus Cristo estava aproximadamente há cerca de 1 ano e meio a 2 anos com os seus discípulos, e os discípulos já tinham visto muitas coisas, eles já tinham visto milagres, prodígios, cura, multiplicação de pães e peixes, maravilhas sendo feitas. Então Jesus Cristo chama os seus discípulos e ele queria fazer pergunta para os seus discípulos e também ouvir as respostas dos seus discípulos. Ele estava vendo ali o coração deles, sondando o coração deles para outorgar a eles a autoridade. Eu tenho esse entendimento na palavra. Eu queria que você acompanhasse comigo, você que é estudioso da Bíblia. O Mateus capítulo 16, o 13, diz assim: Indo ele para as partes de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Você vê que Jesus Cristo perguntou para eles,
porque eles viviam numa sociedade. Apesar de estar com Jesus, eles também viviam em sociedade, tinham amigos na sociedade e tinham uma boa vivência onde eles andavam e passavam. Então Jesus Cristo perguntou a eles: o que as pessoas estão falando acerca de mim? O que as pessoas estão dizendo acerca da minha pessoa? Vocês que são olhos e ouvidos a mais meu, o que eles dizem sobre mim? Vocês veem aqui, amados irmãos, que as respostas elas são alternadas. Você vê que eles falam que são João Batista, no versículo 14, que é Elias, que é Jeremias, ou até alguns dos profetas. A gente vê aqui que por mais que a resposta era a resposta de personagens bíblicos, era a resposta de Elias, Jeremias, João Batista, mas não era uma resposta certa acerca de Cristo. Não era uma resposta com exatidão acerca de Cristo. E as pessoas, elas tinham uma visão acerca de Cristo, mas não tinham com exatidão, com clareza, não sabia realmente o certo quem era Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vira para eles, o versículo 15 diz assim, continuou ele: e vocês, quem dizeis que eu sou? E vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Ou seja, as pessoas aí fora têm uma visão acerca de mim. E vocês que estão comigo? O que eu significo para vocês? Quem realmente eu sou para vocês? Porque ele queria outorgar autoridade para os seus discípulos. Amados irmãos, essa pergunta que eu não quero calar. Jesus Cristo queria saber dele, o que ele representava para eles. Será que Jesus Cristo representava para eles só aquele que multiplicava pães e peixes? Será que Jesus Cristo representava para ele só aquele que fazia maravilhas e falava palavras bonitas, filosóficas, palavras à frente daquela época? Para muitas pessoas hoje em dia, Jesus Cristo é aquele que multiplica, é aquele que prospera, é um grande empreendedor, é aquele que traz uma solução para um problema. Mas será que é só isso? Aquele que dá vitória, aquele que abre porta, aquele que cura? O que é que Jesus Cristo representa para nossas vidas? Eu quero falar hoje, nesta noite, queridos, sobre a característica de uma igreja vitoriosa. E a primeira característica de uma igreja vitoriosa, eu vejo aqui que ele fala: e vocês, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz assim, respondendo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê aqui claramente, amados irmãos, que Pedro aqui tinha uma resposta com muita clareza. Não que essa resposta aqui fosse só de Pedro, mas Pedro, quando era uma pessoa que era mais impulsiva, era mais determinado, entrava mais, se apresentava mais, Pedro fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a primeira característica de uma igreja vitoriosa é a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. Quantas pessoas têm dúvida de Cristo? Quantas pessoas que falam assim: já passaram mais de 2000 anos, ele não voltou ainda, certamente não voltará. Quantas pessoas passam luta, dificuldade, parece que tem dúvida de Cristo. Parece que tem dúvida que Cristo realmente vive, que Cristo realmente cura, que Cristo realmente faz maravilhas. Amados irmãos, igreja vitoriosa é a igreja que não tem dúvida de Cristo, é a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus que tem nos abençoado, que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem estado conosco. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê aqui Pedro falando isso, claramente. Essa é a primeira característica da igreja vitoriosa, porque ele estava outorgando autoridade e poder sobre essa igreja. A gente vê claramente. O versículo 16 diz assim: Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E o 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. A segunda característica de uma igreja vitoriosa está no versículo 17. É a igreja que o Pai fala e se revela a ela. A gente vê claramente aqui no versículo 17
Que Jesus Cristo falou assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amados irmãos, povo que vai assistir esse vídeo, Igreja Vitoriosa é a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. Igreja Vitoriosa é a igreja que o Pai fala e se revela a ela. Deus, ele quer falar e quer se revelar a você. A coisa mais sublime na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é quando Deus fala e se revela a ele e se revela a ela. É quando você entende o propósito de Deus na tua vida. É quando você compreende o chamado que Deus tem com você. É quando você entende que Deus, ele quer tratar de você e Deus quer te abençoar e Deus quer usar você numa obra específica em muitos lugares. E, amados irmãos, a coisa mais preciosa não é você ser rico, não é você passar numa multinacional, não é você ser um grande empreendedor, não é você ser o presidente da ONU, dos Estados Unidos. A coisa mais sublime nessa terra é quando um homem entende que Deus quer falar e Deus tem se revelado a essa pessoa. Deus, ele quer se revelar a cada um de nós. Deus quer te usar você na palavra. Deus quer usar você no louvor, na adoração. Deus, ele quer estreitar um relacionamento contigo. Ao longo da história, Deus sempre quis estreitar um relacionamento conosco. Ao longo da história bíblica, Deus sempre quis estreitar um relacionamento com o homem. Deus falava com Adão todos os dias na virada do dia. Deus falou com Abraão quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra sozinho. Se tiver 40 justos lá, se tiver 50 justos lá, a coisa mais sublime quando Deus se revela e fala conosco, irmãos. Deus, ele quer falar contigo. Você sabe qual a nossa grande dificuldade? Guarda isso no teu coração. Se você não gravar nada dessa palavra, não tem problema, mas guarda isso no teu coração. Nós não temos mais tempo para Deus. Nós temos tempo para ficar horas e horas assistindo um filme, horas e horas no WhatsApp, horas e horas vendo a programação de Netflix na televisão, no Facebook, numa academia, andando, viajando, mas nós não temos mais tempo para Deus. Nós saímos para trabalhar cedo, vamos pegar filho no colégio, à noite vamos estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, mas nós não temos mais tempo para Deus. Eu falo assim, tempo de qualidade. Tempo de dedicação, tempo de oração, tempo de meditação, debruçar sobre a palavra, meditar sobre a palavra, buscar na palavra. A gente não tem mais tempo para Deus. Nós temos para tantas coisas, mas nós não temos mais tempo para Deus. Queridos, primeira característica da igreja vitoriosa, a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. Segunda característica, a igreja que Deus fala e se revela a ela. E a gente vê mais aqui à frente, queridos. No versículo 18 diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, ele falou assim, eu te digo que tu és Pedro, porque Pedro significa pedra pequena, pedra menor. Que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que sobre essa confirmação, que sobre essa palavra sua, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta palavra, a igreja edificada nessa palavra, eu edifico a minha igreja, sobre esta palavra, sobre essa afirmação, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, porque a igreja do Senhor, ela tem que ser firmada, o centro da igreja do Senhor é Cristo. Então a gente vê claramente que ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo fala assim, sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja. Igreja vitoriosa, irmãos, é a igreja que é edificada na confirmação do Senhor. Deus quer edificar a tua vida na confirmação dele. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, uma igreja vitoriosa, busque a confirmação de Deus. Busque a confirmação de Deus para o teu ministério. Busca uma confirmação de Deus para você que está querendo casar, que está buscando uma pessoa para casar, orando por uma pessoa, busca uma confirmação de Deus. Pede uma confirmação, uma direção de Deus para a tua vida. Igreja vitoriosa é uma igreja que é edificada na confirmação do Senhor e pelo Senhor. Ele falou para Pedro assim, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja.
e sobre esse alicerce, porque o Cristo é a rocha, é a pedra rejeitada pelos homens, e sobre essa pedra que era Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor tem que ser edificada com a base na palavra de Deus, com a base no nome de Jesus. E fala que as portas do inferno não vai prevalecer contra essa igreja edificada em Cristo. Querido, muitas pessoas estão dizendo para você que fizeram macumba para a tua vida. Muitas pessoas estão falando para você que o seu casamento está acabando porque fizeram macumba. Muitas pessoas estão falando para você que o teu negócio está fechando porque tem gente com inveja olhando para o seu negócio. Pessoas que da família que estão com inveja de você. Muitas pessoas estão falando isso para você, meu amado irmão. Mas eu quero dizer para você que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Cristo. A Bíblia fala para nós que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo não é maior do que o nosso Deus. O diabo, irmãos, ele é um instrumento para a glorificação do nome do Senhor. Ele foi criado por Deus. Amados irmãos, não tem nada como palavra profética sobre a tua vida. Não vale encantamento sobre o teu casamento, não vale encantamento sobre o teu lar, não vale encantamento sobre a sua família, não vale encantamento sobre os seus negócios. Eu profetizo, eu declaro no nome de Jesus Cristo que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua igreja, porque você é igreja de Cristo, meu irmão. Não vão prevalecer, no nome de Jesus. Igreja vitoriosa é a igreja que é edificada na confirmação do Senhor e pelo Senhor. O versículo 19 diz assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Primeira característica da igreja vitoriosa: a igreja que não tem dúvida do seu Senhor. A igreja que não tem dúvida do seu Senhor. A segunda característica: a igreja que o Pai fala e se revela a ela. A terceira característica é a igreja edificada na confirmação do Senhor. E a quarta e última característica da igreja vitoriosa é a igreja que vive em plena comunhão. Em plena comunhão. O versículo 19 diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Terá sido desligado nos céus. Então, a igreja vitoriosa é a igreja que vive ligando, desligando, mas na comunhão. Essa é a igreja que liga, essa é a igreja que desliga, que liga o amor, que liga o poder, que liga a autoridade que é no nome de Jesus Cristo, que liga a presença de Deus, que busca a presença de Deus, que desliga a macumbaria, que desliga a mentira, que desliga a idolatria, que desliga a presunção, a soberba, que desliga o pecado e o mal, denuncia o pecado e o mal. Igreja vitoriosa é a igreja que vive em comunhão. Tudo que vocês ligares na terra e tudo que vocês desligarem, olha o plural aqui. Por quê? Porque a igreja, a Bíblia fala para nós no Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. O Senhor se alegra com a união da igreja. O Senhor tem prazer na união da igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor tem prazer quando essa igreja vive em união. Isso alegra o coração de Deus. Amados irmãos, quantas igrejas têm se separado? Quantas igrejas estão divididas, cada um buscando o seu próprio interesse? Quantas pessoas estão com cada um buscando o seu próprio interesse e esquecendo do propósito sublime da igreja? Eu acho tão lindo essa passagem, irmãos, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do 45 diante, a gente vê claramente que essa igreja era uma igreja que se reuniu, que vivia unânimes no partir do pão, nas orações, na comunhão, nas intercessões, e Deus fazia maravilha na vida dessa igreja. Porque essa igreja vivia em comunhão. Porque essa igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles entenderam isso. Vendia suas fazendas, repartia o pão, era na singeleza de coração, e Deus aqui acrescentando as vidas que ia sendo salva. Em Atos, no versículo 42, 45, 42 e diante, vai falando isso para nós. Atos 2, 42 e diante os versículos. Deus, ele quer que você esteja em comunhão. Deus, ele quer que você viva em comunhão na tua igreja. Deus, ele quer que você viva em comunhão com o corpo de Cristo, a unidade da igreja.
A unidade da fé, a unidade da perseverança, suportando uns aos outros em amor. Essa igreja, ela liga, essa igreja, ela desliga, no nome de Jesus. Eu quero orar por você hoje, meu amado. Você é a igreja de Cristo. Nada vai acontecer de ruim na tua vida. Feche teus olhos. Senhor Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Continua abençoando teus filhos, ó Pai. Continua abençoando as suas casas, as suas vidas. Eu profetizo bênção sobre cada vida que está ouvindo, ó Pai, essa mensagem. Que o Senhor possa estar abençoando o seu trabalho, abençoando a tua empresa, abençoando, Pai, a sua família. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, que todo espírito de destruição que tem tentado chegar nessas vidas, que tem tentado atrapalhar essa vida de receber a tua bênção, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, sobremaneira, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh Pai, abençoa essas vidas, oh Deus, onde quer que esteja em casa, esteja no escritório, esteja trabalhando, esteja, Pai, em qualquer lugar, que a tua boa mão os alcance e torna, Pai amado, a bênção da alegria nessas vidas, ó Pai. Eu profetizo bênção, eu profetizo salvação, restauração, reconciliação em lares, restauração em família. Deus, liberta de vícios, liberta de todo mal e dá a tua paz, e dá a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção aí, meu irmão. Receba a paz do Senhor na tua vida. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço glorioso, no nome de Jesus. Amém. Amém.